O Observatório da Imprensa está de volta e começamos esse segundo bloco com mais um trecho da entrevista de Milor Fernandes ao nosso programa em 1998. Na época, ele fez uma análise sobre o trabalho nos jornais modernos. Como é que você vê a imprensa hoje, o jornal hoje? Tenho pena hoje de certas pessoas com um talento geral, vamos dizer, amplo, até mesmo eclético, que já entram numa redação para realizar uma função na qual, paradoxalmente, se eles são medíocres, são afastados, mas se são brilhantes, ficam nela como ficaria um militar, subindo de posto dentro daquela linha. Em suma, não aconteceria jamais uma pessoa como eu, que teve a oportunidade de exercitar toda a sua capacidade dentro do jornal, alguma das coisas que jamais eu pensaria que teria talento para fazer aquilo. Então você fazia um desenho, você fazia uma tradução, você fazia uma reportagem, você fazia um artigo sério, você fazia um artigo humorístico, e ia por aí. Hoje a imprensa está bitolada pela própria obrigatoriedade do diploma. Isso é uma bitola definitiva. Eu não sou contra a faculdade. E acho a faculdade, a universidade, que você quer, no momento que ela formar os profissionais, é evidente que esses profissionais, se o ensino for bom, serão melhores do que aqueles apanhados da rua. Não é? E os donos, os proprietários de jornais e os editores, evidentemente, procurarão nas universidades os elementos para trabalhar. Mas isso não excluiria exatamente muitos elementos que jamais passaram pela faculdade de jornalismo. Por que o médico ficará impossibilitado de escrever porque não fez jornalismo? Não é? O horticultor, o advogado, são pessoas brilhantes e especializadas no seu setor. E algumas delas, corrijo, não muitas delas, algumas delas até escrevendo muito bem. Se você pegar a redação básica hoje dos jornais, é muito ruim. O jornal está vivendo, inclusive, de expoentes, pessoas que individualmente escrevem bem e, ocasionalmente, algumas pessoas dentro do jornal que fazem o trabalho anônimo também boas. Mas o jornalismo, de modo geral, é pior. Do ponto de vista, ainda que pareça incrível, do ponto de vista da honestidade imediata, o jornalismo melhorou sobre o que era 50 anos atrás, onde qualquer repórter de setor podia apanhar o seu na esquina, o colunista social apanhava. Ferreira Goulart, você trabalhou com o Milor, sobretudo no Pasquim, não é? E foi um período de uma intensidade, de uma riqueza. Traga algum flagrante daqueles momentos. Não, veja bem, eu no Pasquim, eu era colaborador do Pasquim, quer dizer, eu não vivia, eu era amigo de todo mundo lá, todo o pessoal, mas a coisa mais interessante que aconteceu é quando quando a ditadura prendeu toda a redação do Pasquim. Então, quer dizer, prendeu o pessoal que estava ali fazendo o jornal toda semana. Tudo bem. Então o Milor ligou para uma opção de gente, inclusive para mim, para os que colaboravam eventualmente, a fim de que escrevessem enquanto o jornal saía, né? E claro que com todo mundo preso, o jornal saiu com a seguinte manchete: o Pasquim, o único jornal inteiramente automático do Brasil. Porque foi feito sem a redação. Ele não tinha sido preso, né? Não. Mas a primeira vez que me prenderam, foi em minha casa, me prenderam esse capitão Guimarães, que é hoje Bicheiro, né? Ele era capitão de exército. Entrou na minha casa. Então, aí me botou no carro e me levou para prender o Paulo Francis, que morava ali perto também. Só que o Paulo Francis estava em Nova York. Então, eles não conseguiram prender o Paulo e foram para prender o Milor. Aí, eu dentro do carro, né? Aí chegaram no edifício, o edifício estava trancado e não houve como entrar no edifício. Eu acho que o Milor esperto já chegou lá, não entra ninguém aqui. E foi isso, quer dizer. Agora, o Paulo Francis voltou, e aí eu estava preso, aí o Paulo Francis voltou de Nova York e foi diretamente levado lá. Agora, mas o Milor não foi. E nessa época o Milor fez o estilo de vários colaboradores, né? Ele imitava o estilo e tal.
E aí, inclusive, pediu aos desenhistas também fizessem, substituindo o Enfio, substituindo o Fortuna. Deixa eu só dar um pulo aqui a São Paulo com o Rodolfo Neder. Rodolfo, você lida mais com a audiência mais jovem, né? Com essas novas mídias, são pessoas mais novas. Como é que eles reagem a toda essa... São 60, 70 anos de jornalismo, ele começou tão cedo no jornalismo. Como é que eles reagem? Eles captam esse espírito ou eles vão pegando só a coisa mais moderninha? Não, eles captam, e muito bem. Sobretudo no Twitter. O Twitter hoje tem quase 380 mil seguidores. Isso se juntou, esses seguidores todos, em um ano e meio. E capta muito bem, porque o Milor é uma coisa que se falou muito esses dias, é que o Milor é um grande frasista. E as frases, eles respondem, não só respondem como as multiplicam. E então sempre a frase tem uma implicância de um com o outro. E entra a espécie de um jogo entre as pessoas que participam. Eu acho que sim, Milor tem uma leitura universal, não tem problema nenhum. Hoje a gente é muito jovem, não há uma idade definida para a audiência do Milor. Ela é uma audiência seleta que Milor gostava, porque o e-mail que Milor recebia era sempre se referia a eles como se, puxa, é gente que sabe das coisas. E era assim. E chegou-se um tempo em que ele passou a ter tantos ou mais leitores que na própria revista Veja. Não? Hoje, pelo menos, já isso seguro que eu tenho. Né? Chico Caruso. É uma forma de ter dado continuidade ao Milor é exatamente o uso da internet, né? Porque houve assim, alguns vácuos na história profissional do Milor, quando saiu de um jornal para outro e demais, e a internet deu essa ligação nesses últimos 11 anos. Chico Caruso, duas coisas ligadas aqui à internet. O Milor nunca utilizou a internet, quer dizer, o computador, para desenhar. Ele travou uma batalha, porque era difícil ele se render a alguém mais inteligente do que ele. Então ele brigou com o computador até perceber que ele era mais inteligente que o computador. Aí deixou. Mas ele desenhou em computador, ele gostava das experiências e tal. Agora, vocês cartunistas veem no Milor assim o grande mestre, né? O grande... porque eu comecei a ver o Milor, eu tinha 8, 10 anos, da revista Cruzeiro e tal, né? E o Pif-Paf, aquela coisa era... Pif-Paf, era uma coisa... Também era um jogo de época, uma coisa assim, toda... E super colorida, super... Né? Uma coisa super moderna. Ferreira Goulart, você como crítico de arte, não é? Você encontra nos trabalhos gráficos ou de artes plásticas do Milor, como é que você vê isso? Escute, olha, o Milor, ele é um excelente desenhista. O negócio, quer dizer, não é desenhar igual, existe uma opção de estilos, de maneira de desenhar, né, de fazer humor. O próprio Chico é um excelente desenhista de outra natureza. Quer dizer. Agora, o Milor, ele tem um traço muito especial, muito próprio, e o colorido também se integra no espírito de graça que tem no desenho, porque o traço já é engraçado. O traço já é engraçado. Antes de fazer a figura, o traço já é. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Milor tem uma coisa aqui, que é uma coisa que eu fiquei pensando, o negócio da morte dele, de toda essa coisa, eu fiquei pensando, quer dizer, todo mundo falando da inteligência dele e o conteúdo das coisas que ele dizia. Mas na verdade é o seguinte, o que ele é o humorista. Mas o humorista é uma coisa, assim, existe poeta, existe filósofo, existe humorista. O humorista é o cara que vê o mundo rindo. Ele
Então ele era humorista quando ele fazia teatro, quando ele desenhava, quando ele era sempre humorista, tá entendendo? Então o humorista, o Chico Caruso é um exemplo disso, né? O humorista é o cara que pensa o mundo sem levar a sério. De cabeça para baixo. Sim. Mas o prazer que ele tinha de desenhar, ele desenhava folhas inteiras de Scheller montado, aquelas árvores, ele fez 5 ou 6 árvores, Sim, folhinha por folhinha. Isso é um prazer que a minha geração não tem esse prazer de desenhar. Se você disser para um cara da minha geração, ou mais novo, dizer assim, você vai desenhar uma árvore desse tamanho, mas nem fudendo. Eu me lembro dessa árvore, cheia de folha. Rodolfo, na internet, a arte, a arte do Milor como desenhista, isso consegue ser captado? Nós tratamos bem a imagem do Milor e tem uma coleção de charges, por exemplo, que são cerca de 400 charges estão dentro do site. E vamos publicando sempre, de vez em quando, republicando algumas, por exemplo, agora no Facebook. E fazem o maior sucesso, ou seja, elas são entendidas, são lidas, essas charges, não só pela dimensão do desenho, sino mais que nada pelo que ela diz, pelo que essas charges sugerem, né? Então, eu acho que cada vez estou mais convencido que o Milor, se falou tanto no multimídia, foi eu que coloquei esse pseudônimo, assim, de dizer que é multimídia, e realmente se adapta bem. Ele aceitou perfeitamente esse ser multimídia, né? Chico Caruso, os chargistas, cartunistas, caricaturistas do Brasil inteiro homenagearam o Milor, né? Gente aqui de todo o Brasil, né? Tem aqui uma coleção de charges que nós colecionamos, né? Do Brasil inteiro. Que é um fenômeno nacional, porque o Brasil é tão dividido, né? As coisas não se colam. E o Milor colou o Brasil inteiro. O Quinho de Belo Horizonte fez um maravilhoso, que é Deus rindo, dizendo assim, Milor, você não existe. Deus dizendo para ele, Milor, você não existe, o senhor também não. Mas me diga uma coisa, você contou, digamos, o episódio, o começo do fim, mas como é que foi essa, sem detalhes muito grandes, mas ele tinha esperança de superar? Ele voltou várias vezes, né? Então essa era a nossa esperança, todos os amigos, que ele voltasse outra vez, porque ele teve vários episódios. E voltava 100%. Teve uma noite na minha casa que ele teve um desmaio, aí a casa estava cheia, muita gente nem percebeu. Quando chegaram os médicos, chegou uma médica muito bonitinha, ele já estava todo já começou a parar, pressão 12/8, parará. Então a gente estava esperando que ele voltasse. Mas nessa parte dos desenhos dele, essas pinceladas, ele gostava muito do Pollock, né? Fez várias, apareceram aí algumas coisas. E tem uma que tinha um Pollock que dizia assim, teve uma pichação no Pollock, chamaram o perito para ver onde é que foi, porque como é que você vai descobrir uma pichação no Pollock? Agora, o Milor, digamos, representaria para a cultura brasileira o que o Bernard Shaw um pouco para a cultura inglesa, Goulart? Ele gostava muito do Shaw, não é? Sim. É diferente, né? Quer dizer, dentro da minha tese, o Bernard Shaw é, sobretudo, dramaturgo. Sim. E o Milor é, sobretudo, humorista. Não é menor ser humorista, não. O humorismo é um modo de ver a vida, cara. Quer dizer, e o Milor encarna isso de uma maneira extraordinária. Daí a riqueza da coisa dele, porque ele era também, ao mesmo tempo, o dramaturgo, o desenhista. O Steinberg, né? Claro. Então, para os desenhistas, ele era o Steinberg. Inclusive, ganharam um prêmio junto em 1955 em Buenos Aires. Dividiram o primeiro lugar no Salão de Humor lá, e o desenho do Milor era um garoto esguichando com uma mangueira o céu e limpando o céu, que já estava poluído, e o céu ficando limpo. Isso em 1955. Ele gostava muito do Steinberg. Eu me lembro que eu fui uma vez na casa dele, na praia,
e ele me mostrou uma revista que o Steinberg produziu, uma revista de arte refinadíssima, toda furada, cheia de buracos, apareciam coisas. Ele amava. E há em alguns momentos os traços se parecem. Tem uma parecência, mas diferente. Claro. Mas, completando o seu raciocínio, na cultura brasileira, Goulart, existe um outro humorista assim, com essa pujança, com essa confesso que não, eu acho que não. Porque aí é que quer dizer, existem grandes humoristas, né? O Milor reúne qualidades numa proporção muito maior do que a maioria dos outros, tá compreendendo? Aí entra, porque cada pessoa é uma pessoa, claro. Aí entra a qualidade do cara, o toque de gênio. O toque de gênio, quer dizer, isso aí e o espírito carioca, né? Um negócio muito solar, sim, muito iluminado. Vamos voltar a isso, mas vamos antes fazer um breve intervalo.